O programa SampaCast recebeu o vereador André Santos, que falou sobre a sua vida e a relação com a cidade de São Paulo. O senhor nasceu no Rio de Janeiro, em Nilópolis, da Beija-Flor, não sei se é, mas veio para cá muito cedo, 95, mas antes de vir para cá, como foi sua infância lá? Como se o jovem André Santos, o jovem naquela região? Muita infância, coisa que hoje em dia muitas crianças vêm tendo dificuldade, porque nós tínhamos quintal, nós tínhamos os coleguinhas que sempre se juntavam para brincar, então essa parte nós não podemos reclamar. No entanto, era uma pessoa que tinha uma vida familiar muito difícil, porque o meu pai, embora trabalhava numa empresa que dava a ele a estabilidade, eu tinha uma mãe alcoólatra, e eles, por conta disso, tinham uma série de problemas no próprio relacionamento. Agora, uma coisa que me marcava na infância era porque a minha mãe ela era muito torcedora do filho, para que o filho pudesse vencer. Então, com todas as dificuldades que ela tinha, ela gastava tempo para poder me orientar, para me instruir, para falar sobre a importância de estudar, para falar que mesmo nas situações adversas que muitas vezes você tem na escola para poder aprender, porque eu também tinha que conviver com os problemas familiares, e isso acabava acarretando em dificuldades na escola para poder se concentrar nas provas, enfim. Mas ela dizia assim, você precisa estudar, se esforce, porque um dia você vai ser alguém na vida. E quando você chegar lá, vai ser fundamental a questão de estudo, porque isso vai fazer diferença para você. Então, assim, eu sempre tive por parte dela, e eu agradeço ela até hoje, porque ela foi a maior incentivadora em poder estar cuidando de mim, poder estar me mostrando a visão de futuro que certamente os meus colegas não podiam passar, porque ainda tinham a mesma idade que a minha, e o mundo em si dificilmente iria passar essa visão de futuro com tanta estruturação. O senhor também é comunicador, já esteve à frente de programas, vou até ler aqui, você, né, idealizou o programa De Frente com a Realidade, você que defende muito, né, a pauta de desigualdade social. Queria que você falasse um pouquinho também dessa sua passagem como comunicador. Então, quando eu soube que eu ia entrar na política, eu falei assim, eu preciso criar, a gente tem a rede social, eu falei, eu vou criar um programa que eu vou inverter. Normalmente, quando se chama para convidar alguém para uma entrevista, é natural, não é nenhum problema isso. Chama-se pessoas que elas são famosas, são conhecidas, enfim, para poder explicar de uma forma mais ampla as coisas. E eu falei, eu vou inverter, eu vou chamar aquelas pessoas desconhecidas, dona de casa, motorista de táxi, porque eu quero estar de frente com a realidade deles, porque assim, eu vivia no mundo que eu saía do meu local de trabalho, ia para lá para fazer o trabalho de prestar assistência, acabava lá e ia para casa. Eu não tinha assim, um contato com todo mundo. E era uma forma, na minha conversa com essas pessoas, de entender a cabeça dessas pessoas, como elas enxergavam a cidade, como elas enxergavam as questões políticas, quais eram os conflitos delas. E isso me ajudou muito. Eu consegui fazer esse programa e conseguir dar voz também para essas pessoas que quase nunca são ouvidas. Tudo isso, acredito que dialogue com a sua pauta principal, que seja a desigualdade, questões de desigualdade. Na sua opinião, o senhor já falou um pouco da questão do assistencialismo na cidade, mas o que também impacta para esses índices de desigualdade tão grandes na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo sendo um reflexo para o resto do Brasil, e como trabalhar esse problema? Como resolver essa pergunta de mudar o mundo? Acho que a resolução é muito mais complicada, mas pelo menos amenizar. Quando a gente fala assim, por exemplo, a mulher precisa ganhar o mesmo salário que o homem nas profissões, uma vez que ela assume a mesma responsabilidade, é natural que ela ganhe. Agora, essa igualdade, ela é conquistada. O que não pode também é você igualar todo mundo, você trabalhar por essa igualdade, um trabalhando e o outro não está trabalhando.
um fazendo a sua parte e o outro não está fazendo a sua parte. Então, esse tipo de igualdade é injusto. Então, a igualdade, quando a gente se refere à luta pela igualdade, é de oportunidades. Para que ninguém diga assim, eu não tive oportunidade de mostrar a minha força, de mostrar a minha capacidade. Então, assim, nós ouvimos muitas pessoas falarem assim, não, tem que ter igualdade. Mas ela nivela a igualdade geral. A igualdade que a gente enxerga é de oportunidade. Então, a pessoa é rica, ela tem uma oportunidade de estudar em determinados lugares que vai melhorar o seu conhecimento. O pobre precisa ter também o quê? A oportunidade de ter escola. Dificilmente ele vai ter uma escola semelhante à daquele rico, porque o rico vai viajar, enfim, ele tem outras condições. Mas, pelo menos, ele tem uma oportunidade dentro daquela área de também, mesmo que em escolas diferentes, poder estar estudando, poder ter a chance de um dia brigar de igual para igual numa oportunidade, por exemplo, de emprego. Agora, vamos supor, essa pessoa, porque ela é pobre, ela conseguiu estudar, o governo deu a ela essa condição, outras pessoas que estimularam ela a isso, conseguiu, mas ela é pobre, ela está lutando por igualdade e ela consegue um emprego. Conseguindo um emprego, ela vira para o patrão dela e diz o seguinte, olha, fulano, eu, porque sou pobre, posso chegar a hora que eu quiser, eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso me aplicar da maneira que eu quiser no meu emprego. Ninguém pode chegar depois e criticar esse patrão, porque esse patrão mandou essa pessoa embora. Porque não houve a falta de igualdade, porque essa igualdade chamada oportunidade foi dada para o pobre. Só que ele fez o quê? Ele não valorizou a oportunidade que foi dada a ele. Aí se torna injustiça a igualdade com os demais funcionários que estão lá, que estão dando a vida, chegam no horário certo, faz o melhor no seu trabalho, sai no horário que é determinado, cumpre com o seu dever, e o outro lá, porque simplesmente todos dizem que a igualdade é o que tem que prevalecer, tem que ficar lá às custas do esforço de todo mundo. Então, a igualdade que eu defendo é a igualdade de oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos que mais marcaram a sua trajetória, né, durante esses anos aqui na Câmara. Aí ele se forma, conseguiu concluir lá o ensino médio, o ensino superior, conseguiu. Agora ele vai para onde? Para o mercado de trabalho, mais competitivo. Só que quando ele chega no mercado de trabalho, a pessoa pergunta assim, vem cá, qual é a sua formação? A pessoa, isso. Qual o idioma que você fala além do português? Então, essas pessoas já saem perdendo. No mercado de trabalho, elas já chegam com desvantagem. Aí é o que eu falei da oportunidade. Da oportunidade, Sim, né? sim. Elas já chegam. Então, se o governo, estimulado por força da lei, ele cria uma escola municipal de idiomas, com os critérios, é claro. Então, esses alunos que se formam lá, eles têm um certificado forte, que quando a empresa solicita e verifica, ela diz, não, esse aqui aprendeu num lugar que realmente é feito um trabalho de excelência, e agora, mesmo ele tendo sido formado numa escola pública, ele está apto para fazer o trabalho dele aqui. Então, esse foi o objetivo, né? Eu passei numa cidade, inclusive, e eu vi lá em São Caetano do Sul, lá tem uma escola municipal de idiomas. Falei, por que aqui em São Caetano tem uma escola municipal de idiomas e na cidade de São Paulo, com a força que é a cidade de São Paulo, nós não temos? Então, nós batalhamos por isso, graças a Deus a lei foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito. O meu sonho é ainda ter uma escola mesmo, a pessoa passar na rua e ver lá, Escola Municipal de Idiomas. O senhor tem alguma inspiração, alguém que o inspirou no trabalho público? Os maus políticos. Eles me inspiraram. Quebrar essa imagem dos maus políticos? Porque eu fiquei pensando assim, depois que eu recebi o convite e teve aquela conversa com aquela pessoa, eu pensei,
Se essas pessoas estão lá com tanta coisa que eles podem fazer pelas pessoas e pela cidade, usam mal isso, imagine eu que já fazia esse trabalho de graça, de ajudar as pessoas na rua, tendo condições de, por exemplo, aprovar uma lei, tendo condições de mandar um recurso para um determinado lugar, para melhorar a estrutura daquele lugar. Então, esses maus políticos foram a minha inspiração para dizer o seguinte: eu preciso ocupar o lugar deles. Eu preciso ocupar o lugar deles. E pessoas de bem precisam ocupar o lugar deles. E só tem uma forma de ocupar o lugar deles: nas urnas.